Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Bom dia a todos vocês que são meus amigos. É bom estarmos aqui mais um dia para poder, assim, ouvir e meditar a Santa Palavra de Deus neste dia tão especial. Hoje a igreja começa o Tríduo da Divina Misericórdia. São 3 dias de orações em preparação à sua festa, que será no próximo domingo. Então, nós estamos aqui durante 3 dias homenageando a Divina Misericórdia. Então, hoje nós estamos aqui nos preparando para ouvir a Santa Palavra de Deus, para ver o que Deus tem a nos dizer nesse dia tão especial. É bom estarmos aqui, como diziam os apóstolos, né, lá no Monte Tabor. É bom estarmos aqui. Então, neste dia de hoje, vamos cantar para aclamar a Santa Palavra de Deus. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. E assim, meus irmãos, com esse pequeno canto, que não é um canto de aclamação, mas é um canto que tem a ver com a festa da Divina Misericórdia. Com este canto, nós vamos, assim, iniciar a leitura da Palavra de Deus. A leitura da Palavra de Deus, o Evangelho que está no livro de São Lucas, capítulo 24, versículo de 35 a 48. Lucas 24, 35 a 48. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Espantados e cheios de medos, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Jesus disse: "São estas as palavras que eu lhe falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras e continuou: "Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus, nesse momento, meus irmãos, aparece no meio dos apóstolos. Aqueles 2 discípulos de Emaú chegaram de volta, né? Voltaram de Emaús até Jerusalém para contar o que tinha acontecido no caminho e em casa, quando Jesus jantou com eles, quando Jesus
abençoou e partiu aquele pão. E estavam falando, né, da aparição de Jesus, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles, desejando a paz. Eles ficaram muito alegres, mas ficaram perturbados, achando que era o Espírito do Senhor, ou um Espírito se passando pelo Senhor, né? Mas eles, nessa perturbação, Jesus que conhece os corações e as mentes de cada um de nós, Jesus percebeu e disse: vejam as minhas mãos e meus pés, né? Jesus mostrou as marcas da crucificação. Então, assim, todas as marcas do sofrimento de Jesus, né? Todas aquelas chagas que tinha no corpo de Jesus, que, que fizeram, né, com os açoites, com os espinhos na cabeça, todas essas marcas sumiram. Só ficou as marcas dos pregos na cruz. Então ele mostrou as mãos, mostrou os pés, aí eles ficaram muito alegres mesmo. E Jesus, para confirmar que ele realmente estava vivo, que não era um fantasma, como eles estavam até pensando que Jesus fosse um fantasma, Jesus perguntou se tinham o que comer. Eles deram a Jesus um pedaço de peixe grelhado, e Jesus comeu ali na frente deles, para mostrar que Jesus estava vivo de verdade. Então, meus irmãos, que hoje nós não tenhamos mais dúvidas, assim como os judeus até hoje estão esperando pelo Messias, eles não acreditam na ressurreição. Mesmo acontecendo tudo isso, mesmo os apóstolos dizendo para todo mundo lá na Judéia, lá na Galileia, que Jesus ressuscitou, os judeus ainda não acreditam. Não vamos ter dúvida, vamos acreditar na santa palavra de Deus. Tudo que ele deixou escrito para o nosso bem viver, para a nossa orientação, para orientar a nossa vida, para aumentar a nossa fé, para fazer com que a nossa fé nunca seja uma fé duvidosa, que a gente não tenhamos dúvida nunca das coisas que acontecem, né, por parte de Deus. Então, meus irmãos, esta palavra é muito linda, né? Foi a primeira aparição de Jesus, né, no meio de todos eles. E com certeza Maria estava com eles também. Dizem que nesse momento eles estavam ali naquela mesma sala onde aconteceu, né, a ceia na Quinta-feira Santa, e eles estavam reunidos nessa sala com medo dos judeus, com medo dos chefes, dos fariseus. Estavam ali morrendo de medo, todos trancados em oração, quando Jesus apareceu a eles pela primeira vez. Depois de ter aparecido a Madalena, depois de ter aparecido aos 2 discípulos de Emaús, né? Aí então Jesus apareceu no meio de todos. Que bom neste dia a gente estar ouvindo essa santa palavra e saber que nós temos um Deus vivo, um Deus vencedor, um Deus capaz de fazer tudo na nossa vida, se assim a gente acreditar, se assim a gente tiver fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Quero pedir a todos vocês que chegaram até aqui, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no meu canal, para que eu possa, assim, cada dia mais divulgar para mais pessoas a Santa Palavra de Deus, porque o próprio Jesus nos mandou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles que ouvirem, aqueles que acreditarem, serão salvos. E assim, meus irmãos, já me despeço de vocês, desejando uma feliz quinta-feira. Hoje, em todas as igrejas do mundo, do Brasil, é dia de adoração. Vamos adorar o Senhor neste dia. O Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Procure uma igreja e faça a sua adoração pessoal, hoje nesse dia dedicado à Santa Eucaristia e dedicado à adoração. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, com a graça de Deus estaremos aqui. Bom dia, uma boa quinta-feira.